Gente, então vamos aqui ao nosso capítulo 2, que é conceitos básicos de switch nas LANs Ethernet, a primeira parte dos 3 vídeos que a gente vai falar, tá? Lembrando que LANs Ethernet são o quê? A tecnologia LANs vocês já sabem o que é, né? E a tecnologia Ethernet é essa tecnologia que vocês vão encontrar em 99,999% das LANs, que são essa tecnologia baseada em cabo de par trançado, seja blindado ou não, fibras óticas. A grande maioria das LANs, acredito que todas as LANs que vocês já tenham usado na vida de vocês, se elas forem cabeadas, elas são feitas através de tecnologia Ethernet, certo? E a gente vai ver qual é o papel que o switch desempenha nessas LANs e qual é a lógica de funcionamento dos switches para que essas LANs funcionem, tá certo? Para isso, a primeira coisa que a gente precisa ver é aprender alguns conceitos de switch na LAN, tá? A primeira coisa que vocês precisam entender é que os switches são completamente independentes uns dos outros para efeitos de aprendizado da tabela MAC. O que é a tabela MAC? É a tabela de endereços que o switch constrói, né? Vocês sabem que o switch é um equipamento de camada 2, ele trabalha com a unidade de frame, certo? Que são as mensagens de camada 2. A gente viu que as mensagens na camada 3 elas se chamam pacotes, as mensagens na camada 2 elas se chamam frame, certo? Um frame ele engloba uma mensagem da camada 3, né? As camadas que estão mais embaixo do modelo OSI ou do modelo TCP/IP, elas trabalham em função das camadas mais superiores. Então a camada 2 trabalha para a camada 3, o frame engloba um pacote, certo? E aí o switch, para tomar a decisão de onde ele tem que encaminhar esses frames, ele precisa consultar uma tabela, que é a tabela MAC, a tabela de endereços MAC, também conhecida como tabela CAN, tá? E aí como é que ele faz isso? Como que ele opera para construir essa lógica? É isso que a gente vai aprender aqui nesse capítulo, mas a primeira coisa que você precisa entender é que eles são completamente independentes na construção da tabela MAC entre eles, certo? Então, o switch que está aqui à esquerda, ele é completamente diferente desse switch do meio, a tabela MAC dele é completamente diferente da tabela desse switch, que é completamente diferente da tabela desse switch, e elas são completamente independentes entre si, certo? E os switches, o que eles fazem a princípio? É ligar os computadores na LAN, certo? Você tem lá os computadores, por exemplo, no caso do Instituto Federal, você tem switch nos laboratórios, eles ficam dentro de um gabinete, né, digamos assim, de um armário, que a gente chama de rack, tá? Esses racks geralmente são fechados com a chave, ele tem uma tampa de vidro, e ele conecta todos os computadores daquele laboratório, e às vezes até computadores que nem estão ali naquele laboratório. E às vezes você tem um switch, por exemplo, por andar. Então você tem um switch no térreo para atender os computadores no térreo, um switch para atender os computadores do primeiro andar, um switch para atender os computadores do segundo andar. Em algum lugar, seja no último andar ou no térreo, você tem um switch que a gente chama de switch de distribuição, que o que ele faz? Ele conecta os switches de todos os andares, certo? Ele conecta todos os switches na LAN nele. Às vezes esse papel é desempenhado por um único switch e às vezes ele é desempenhado por vários switches, certo? Mais para efeito de contingenciamento, às vezes por volume de tráfego, tem várias opções que podem levar você a ter mais de um switch de distribuição. Tudo vai depender do tamanho da sua rede, do grau de redundância que você quer colocar, né? Às vezes você não pode depender de um único equipamento. E se esse equipamento queimar? E se esse equipamento der algum problema? Minha rede inteira vai cair? Será que eu posso depender de um único equipamento? Então, todas essas opções vão fazer com que você tome escolhas durante o seu projeto. E aí, dependendo das escolhas, você vai ter mais ou menos switch nesse projeto. Nesse caso aqui, esse switch está representando uma ligação com outro switch de distribuição. E esse aqui pode estar, por exemplo, até num outro estado, em outro local ou em outro local do campus. E ele está interligando vários servidores, tá? Então você tem vários servidores em uma sala que se conecta a um switch, que se conecta a outro switch e assim por diante, tá? Então a visão geral que eu quero que vocês tenham aqui é que o switch ele existe a princípio para poder conectar os computadores na LAN e conectar os servidores na LAN, certo? Eles são a primeira conexão que todo mundo tem com a rede LAN, certo? E que eles funcionam independentes entre si. A tabela MAC de um switch, ela é construída, ela é aprendida de uma maneira completamente independente da tabela dos outros switches. Aqui você tem um exemplo de sala de data center, tá? Então, seria aqui que você teria vários roteadores, vários switches aqui interligando os equipamentos que estão funcionando
em um determinado site, tá? Em um determinado local. E aqui, ó, onde geralmente existe a sala que a gente chama às vezes de sala de telemática, ou tem vários nomes diferentes para essa sala, mas são as salas onde estão os switches, tá? Aqui estão os cabos, ó, aqui estão interligando os computadores lá que estão distribuídos por aquele andar, e aqui estão os switches, ó, encaixados no rack, e eles fazem essa conexão. Dessa conexão aqui, eles podem fazer um uplink lá para essa sala aqui de data center, que tem o switch de distribuição, que tem os roteadores que concentram os servidores da rede, tá? Essa sala aqui, geralmente, ela concentra os equipamentos principais da rede. Enquanto que essas salas aqui, elas ficam mais próximas do usuário, onde estão os switches que a gente chama de switches de acesso, que nessa topologia aqui, ela é representada por esses switches aqui, ó. Por que eles são switches de acesso? Porque os computadores usam ele para poder acessar a Ethernet LAN. E aí, como é que funciona a lógica desse switch, Rafael? Bem, primeira coisa que você precisa entender é o formato do frame, tá? O frame Ethernet, né? Ele tem, claro que se você for usar uma tecnologia diferente da tecnologia Ethernet, você vai ter outros formatos. Mas esse aqui é o formato do frame Ethernet, que é o, como eu disse a vocês antes, é o mais usado. E você precisa entender que dentro desse frame Ethernet, ele tem o endereço MAC de destino e ele tem o endereço MAC de origem, tá? O MAC Destination Address é o endereço MAC de destino, e o MAC Source Address é o endereço MAC de origem, tá? Reparem que o destino vem primeiro do que a origem, tá? Na camada 2, a gente já viu isso lá atrás. Cada um deles é composto por 6 bytes ou 48 bits. A gente também já viu como é que isso é feito, tá? E a gente também sabe que cada endereço MAC tem que ser diferente do outro. Você não pode ter numa mesma LAN 2 endereços MACs com endereços iguais, certo? E aqui você tem uma tag opcional que marca VLAN. Mais tarde a gente vai entender o que essa VLAN significa, tá? Mas por hora o que eu quero que vocês se concentrem é endereço MAC de destino, endereço MAC de origem. Aqui você tem os 4 bytes para dizer a qual VLAN esse frame pertence. Aqui você tem o payload, que é a carga, que é a carga que o switch está carregando, os dados que ele está carregando. No caso vai ter um pacote aqui dentro da camada 3. E o trailer, o CRC, que é aquele que faz o cálculo de redundância, né? Que vê se o pacote está íntegro ou não. A gente também já viu isso no bimestre passado. E o switch ele usa 3 lógicas para poder fazer o desempenho dele na LAN. A primeira deles, e que é importante que vocês aprendam, é que ele decide quando ele deve encaminhar um frame, ou filtrar, né? No caso, filtrar é cortar, não encaminhar. Mas enfim, ele vai decidir quando ele vai encaminhar um frame baseado no endereço MAC de destino. Ou seja, quando ele receber um frame, ele vai olhar para o endereço MAC de destino, ele vai ver se ele conhece um caminho para esse endereço MAC de destino, e aí ele vai decidir então como é que ele faz para encaminhar esse frame para o destino dele. Mas, como regra número 2, o aprendizado da tabela MAC ele é feito através do endereço MAC de origem, tá certo? Então, toda vez o switch vai popular a tabela MAC dele, aprendendo ele pelo endereço MAC de origem. A gente vai ver isso aqui como é que funciona. E por último, ele tenta criar um ambiente livre de loops, tá? E a gente também vai ver aqui como é que os loops da camada 2 funcionam e qual é a função do protocolo STP nisso. Você também precisa entender que existem 3 tipos de endereço. Um endereço que a gente chama de unicache. O que é um endereço unicache? É um dispositivo querendo falar com outro dispositivo na rede, certo? Um querendo falar com uma mensagem que procura por um único destinatário, certo? Esse é um endereço unicache. Um endereço broadcast, que no caso da camada 2 é representado pelo endereço com todos os 48 bits setados em 1, o que vai significar em hexadecimal, que é como o endereço MAC é colocado, né? Como todos os caracteres em F. Então o broadcast ele fala para todo mundo, é amplo, eu mando uma mensagem para todo mundo que faz parte da minha LAN, tá certo? Então todo mundo da minha LAN vai receber uma cópia dessa mensagem. E você tem o endereço multicache, que é um subgrupo do broadcast. Ele é um frame que vai para um grupo de dispositivos na LAN, tá? Não necessariamente para todos. Unicache, um único destinatário. Broadcast vai para todo mundo que faz parte da minha LAN, todo mundo recebe uma cópia. Multicache para um subgrupo da minha LAN, certo? Um grupo de dispositivos na minha LAN. E aqui a gente vai ver o primeiro exemplo para que vocês entendam como é que a tabela MAC é
construída, certo? E como é que os endereços os frames, eles são encaminhados. No primeiro passo, o que a gente vai tentar é fazer uma comunicação de Abel com Bárbara. Reparem lá que você tem Abel, Bárbara, Caio e Daniel, todos eles conectados ao switch 1, cada um deles conectados em uma porta. A gente já viu aqui o que significa esse F0/1, Fast Ethernet 0/1. A Bárbara está na Fast Ethernet 0/2, o Caio na 0/3 e o Daniel na Fast Ethernet 0/4. E, a princípio, a tabela MAC lá do switch 1, ela está completamente em branco, tá? Então ele não tem, é assim que o switch começa quando ele é ligado. Ele não sabe aonde as pessoas estão localizadas, ele não sabe que a Bel está na porta Fast Ethernet 0/1, ele não sabe que Bárbara está na porta Fast Ethernet 0/2, ele não sabe que Caio está na porta Fast Ethernet 0/3 e ele não sabe que Daniel está na porta Fast Ethernet 0/4. Como é que ele vai aprender isso? Bem, a princípio, a Abel tenta falar com Bárbara. Então vai sair um frame lá de Abel, certo? Uma mensagem de Abel encaminhada para Bárbara. Essa mensagem ela vai chegar no switch 1 através da porta Fast Ethernet 0/1. E qual é o endereço de MAC de origem que vai constar nela? O endereço MAC de origem vai ser o endereço MAC de Abel, que é o AAA00001111, certo? Esse é o endereço MAC de origem. Quando o switch recebe esse endereço, e qual é o destino? O endereço MAC de destino dessa mensagem é o endereço MAC de Bárbara, que é o BBBB 00002222. Então, a Abel está tentando falar com Bárbara, origem e destino. Quando o switch 1 recebe o endereço MAC de Abel como endereço de origem na porta Fast Ethernet 0/1, você se lembre que o switch aprende aonde os endereços estão baseado no endereço MAC de origem. Então ele vê lá, tem alguém chegando na porta Fast Ethernet 0/1, cujo endereço MAC de origem nessa mensagem aqui que chegou é o endereço de Abel. Então eu sei que Abel está na porta Fast 0/1, já que ele está falando de lá e está chegando uma mensagem para mim de lá com esse endereço MAC de origem. E qual é o endereço MAC de destino? O endereço MAC de destino é o endereço MAC de Bárbara. Será que eu possuo ele na minha tabela MAC? Quando você olha lá, ele não sabe, ele só possui um único endereço por enquanto, que é o endereço MAC de Abel. Ele só sabe por enquanto onde Abel está. Como ele não sabe, e aí é que vem a diferença, ó, ele aprendeu o endereço MAC para popular a tabela MAC dele através do endereço MAC de origem. Mas para encaminhar a mensagem até o destino, ele precisa saber qual é o endereço MAC de destino. Será que ele consta na minha tabela de endereços MAC? Como ele não consta o endereço de Bárbara, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar uma mensagem para todas as portas do switch 1, exceto pela porta onde essa mensagem chegou. Como essa mensagem chegou pela interface Fast Ethernet 0/1, ele não vai mandar uma mensagem, uma cópia dessa mensagem de volta para lá, para onde ela chegou. Ele vai mandar para todas as outras portas, exceto essa porta. Então, o Caio vai receber uma cópia dessa mensagem, o Daniel vai receber uma cópia dessa mensagem e a Bárbara vai receber uma cópia dessa mensagem. Repare que a princípio a gente só queria mandar para a Bárbara, mas como ele não tem esse endereço MAC na tabela MAC dele ainda, ele não sabe onde ele está, ele vai mandar para todas as interfaces, todas as portas, exceto a porta por onde a mensagem chegou, que foi a Fast 0/1, certo? Então a Bárbara vai receber uma cópia dessa mensagem. Como essa mensagem é para ela, ela vai ler essa mensagem. A gente já viu como isso acontece em capítulos anteriores do bimestre 1, tá? Como essa mensagem não é para o Caio, o que o Caio vai fazer? Vai descartar a mensagem. Como essa mensagem não é para Daniel, o que Daniel vai fazer? Vai descartar a mensagem. Então você reparem que houve um certo desperdício de recursos. A gente enviou mensagens para onde a gente não queria, mas como a gente não sabe onde a Bárbara está, o switch 1 não sabe onde ela está, ele faz esse papel. Quando a Bárbara responder para Abel com a mensagem de volta, o que ele vai usar? Aí veja, de novo, ele vai usar o endereço de origem, de MAC de origem, vai passar a ser o de Bárbara. O endereço MAC de destino vai passar a ser o de Abel. Então ele vai passar a aprender que a Bárbara está na porta Fast Ethernet 0/2. Por quê? Porque agora ele recebeu uma mensagem de Bárbara endereçada a Abel através da porta Fast Ethernet 0/2. Então ele percebe, opa, tem um endereço MAC aqui, BBBB
00002222 vindo da interface Fast Ethernet 0/2. Um MAC de origem, ele é composto, ele está chegando ali pela interface Fast Ethernet 0/2. E agora ele sabe aonde está a Bel e ele sabe onde está a Bárbara. Reparem que dessa vez, como a Bárbara usou como MAC de destino o MAC de Abel, ele não vai enviar cópias dessa mensagem para Fast Ethernet 0/3 nem Fast Ethernet 0/4. Por quê? Porque ele vai olhar o MAC de destino e vai ver que ele tem esse endereço MAC de destino na tabela de endereços MAC dele. E ela está associada com a porta Fast Ethernet 0/1. Então ele vai enviar uma cópia lá para a interface Fast 0/1. E só a Bel vai receber essa mensagem. Tá certo? Então perceba que agora, quando a Bel falar com Bárbara e Bárbara falar com a Bel, só vão ter mensagens entre eles. Ele não vai mais mandar cópia para outras interfaces que não sejam essas. Por quê? Porque ele conhece os endereços MAC de destino. Como eu disse a vocês, ele encaminha baseado nos endereços MAC de destino. Ele consulta a tabela MAC e vê se tem lá um MAC de destino associado a alguma interface. Se tiver, ele manda para aquela interface. Se não tiver, o que ele faz? Manda uma cópia para todas as interfaces, exceto a interface por onde aquela mensagem chegou. Então agora, Abel e Bárbara podem falar tranquilamente, porque eles já sabem onde eles estão ali na tabela MAC. Quando o Daniel agora for falar com Abel, olha o que vai acontecer. O endereço MAC de origem é o endereço MAC de Daniel. O endereço MAC de destino é o endereço MAC de Abel. Reparem que ele não sabe o endereço de origem. Ele ainda não recebeu nenhuma mensagem chegando pela interface Fast 0/4. Quando ele receber essa mensagem com o Daniel como MAC de origem, ele vai associar esse MAC de Daniel à porta Fast Ethernet 0/4. E aí ele sabe aonde está Abel? Sabe. Ele sabe que o endereço MAC de destino de Abel está associado à porta Fast Ethernet 0/1. Então ele vai encaminhar uma mensagem para Abel. Repare que ele não mandou novamente cópia para todas as interfaces. Por quê? Porque ele sabe onde está Abel. Então ele só manda uma cópia para lá, certo? E aí, por último, o Caio, por exemplo, tenta falar com a Bárbara. Quando ele faz isso de novo, como é que ele aprende? Baseado no endereço MAC de origem. Ele vai receber uma mensagem de Caio chegando lá na interface Fast 0/3 com o endereço MAC de origem de Caio. E ele vai fazer essa associação. E aí, na hora de encaminhar para a Bárbara, ele já sabe aonde está o endereço de destino daquela mensagem e ele vai encaminhar para a interface Fast 0/2. Tá certo? É assim que ele vai fazer os encaminhamentos da mensagem. Repare que agora ele construiu uma tabela completa, tá? A tabela agora está toda preenchida. Só que essa tabela ela não fica preenchida para sempre, ela tem um tempo. Se, por exemplo, a Bárbara não falar por muito tempo na rede, ele vai apagar essa entrada que está associada com a Fast Ethernet 0/2 do MAC de Bárbara. Por que ele faz isso? Porque o switch, assim, ele é um computador, então ele não tem recursos infinitos. Você não pode ter infinitas entradas de tabela MAC. Então, se cada mensagem que entrasse, populasse a tabela MAC e ela nunca mais saísse de lá, uma hora o switch ia esgotar a memória. Então ele dá um tempo para que as pessoas entrem na tabela. Se as pessoas passarem muito tempo sem falar, ele apaga aquela entrada. Geralmente esse tempo no switch Cisco está associado a 300 segundos. Então, se você passou mais de 300 segundos sem falar, ele vai lá e apaga aquela entrada. Mas no momento que a Bárbara envia uma nova mensagem para qualquer outra pessoa, ele zera aquele timerzinho de 300 segundos e aí começa a contar tudo novamente. Então, enquanto você está falando, não tem problema, a sua entrada não vai desaparecer da tabela de endereços MAC, porque ele vai estar sempre reiniciando esse timer. Agora, é claro, passou muito tempo sem falar, ou porque o seu computador se desligou, por exemplo, ou porque alguma coisa deixou de acontecer, ele vai limpar aquela entrada da tabela. E é claro, se o switch for reiniciado, ele vai limpar todas as entradas de tabela MAC, certo? Para poder começar a popular ela toda de novo. Por quê? Porque a tabela MAC ela é construída na memória RAM do dispositivo. Então, faltou energia, zera a tabela e começa a construir ela novamente.